Olá, estudante, bem-vindo a esse vídeo no qual trataremos da correção de alguns exercícios da atividade 19. Nós iniciaremos pelo exercício 2, que diz assim: o menor país do mundo em extensão é o Estado do Vaticano, com uma área de 0,4 km². Se o território do Vaticano tivesse a forma de um quadrado, então a medida de seus lados estaria entre quais valores? Então, assim, esse é um exercício extremamente simples, só que eu quero fazer algumas observações, né, no desenvolvimento da resolução desse exercício, para que vocês relembrem ou se atentem a essas informações. Inicialmente, vamos entender quais são as informações dadas pelo exercício. Nós aqui estamos tratando da figura de um quadrado, cuja área é 0,4 km². A primeira coisa que me veio à cabeça, não necessariamente vocês precisam trabalhar nessa ordem, mas a primeira coisa que me veio à cabeça é porque a unidade de medida da área aqui está em quilômetros quadrados. E aqui as opções que o exercício me dá das medidas de lados a unidade de comprimento é em metros. Então, assim, eu vou ter um probleminha aqui com unidade de medida. Eu vou ter que transformar o quilômetros quadrados para metros quadrados ou essas medidas em metros eu teria que transformar para quilômetros, certo? Então, assim, eu fiz da seguinte forma. Sei que a área do quadrado é 0,4 km² e preferi transformar essa unidade de medida aqui, converter essa unidade de medida para metros quadrados. 0,4 km² é igual a 400 mil metros quadrados. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer a vocês. Muitos me perguntam, professora, mas eu não saberia fazer essa conversão. Olha, existem outros caminhos para fazer essa conversão, existem outros caminhos para resolver esse exercício, mas eu vou mostrar o que eu fiz. Eu tenho na minha cabeça esses valores aqui: quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados. São 3 saltos, digamos assim, 3 intervalos entre quilômetros quadrados e metros quadrados. Eu sei que 1 quilômetro quadrado corresponde a 10 à sexta, por exemplo, metros quadrados, ou 1 milhão de metros quadrados. Ah, professor, então eu preciso saber dessa informação e decorar essa tabelinha? A resposta é não. Você não precisa decorar essa tabelinha. Existem formas muito mais simples de fazer essa conversão. E eu ensino você, se precisar, pode entrar em contato comigo, tá? Então, eu só gostaria de lançar essa observação para vocês. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida nisso, olha, professora, não sei ou não lembro, pode entrar em contato que eu ensino passo a passo para você uma forma mais simples de fazer essa conversão, tá bom? Então, é isso. Então, esse é o dado que o exercício me dá. A área desse território em forma de um quadrado tem 400 mil metros quadrados. Eu quero saber a medida do lado. Lembrando que a área de um quadrado é determinada pela medida do seu lado ao quadrado. Como eu tenho a área aqui desse quadrado, eu vou substituir o seu valor. A área é 400 mil metros quadrados. Como eu quero saber a medida do lado e não do lado ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os membros. Então, vai ficar assim: raiz quadrada de L ao quadrado é L. E raiz quadrada de 400 mil. Não existe uma raiz quadrada de 400 mil, um valor exato. Não existe um valor exato, um valor racional. Então, por isso que aqui o exercício fala valores entre, porque não é um valor inteiro. Então, vocês vão trabalhar com aproximações aqui. Você não precisa necessariamente saber qual é o valor exato da raiz quadrada de 400 mil. Você precisa saber só de qual intervalo esse valor pertence. Como eu fiz para resolver isso aqui? Eu sei que a cada 2 zeros tem uma raiz quadrada. Então, eu separei. E o 4 também tem raiz quadrada exata, que é 2, né? Então, olha só, eu coloquei um número par de zeros aqui dentro dessa raiz quadrada e deixei o 4. Porque todos esses valores aqui, porque dessa forma esse valor vai ter raiz quadrada. E separei as raízes. 400 mil é 40 mil vezes 10. Posso escrever ele dessa forma: raiz quadrada de 40 mil vezes raiz quadrada de 10.
A raiz quadrada de 40.000 tem valor exato, é 200. Como que eu sei disso? Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 10.000 é 100, tá bom? Então, raiz quadrada de 40.000 é 200 e raiz quadrada de 10 não tem valor exato. Ah, professora, mas numa prova de vestibular, se eu não sei o valor exato de raiz quadrada de 10 e não é um valor inteiro, como que eu vou fazer? Trabalhe com aproximação. Olha só, a raiz anterior à raiz quadrada de 10, que tem valor inteiro, é a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 tem um valor inteiro, corresponde a 3. E a raiz a raiz quadrada de um número maior que 10, que tem um valor inteiro, é a raiz quadrada de 16, que tem resultado que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Nenhum número entre 9 e 16 tem raiz quadrada com valor exato, valor inteiro. Então, com certeza, raiz quadrada de 10 é um valor que tem um valor entre 3 e 4. Se raiz quadrada de 9 é 3 e a próxima raiz quadrada que dá um valor inteiro é de 16, raiz quadrada de 10 resulta em um valor entre 3 e 4. Então, vai ser um 3, alguma coisa. A raiz quadrada de 10 é mais ou menos 3, alguma coisa. Como está próximo de 9, 10 está mais próximo de 9 do que 16, deve ser 3,2, 3,1 alguma coisa, né? Então, mas como a gente está trabalhando com aproximações, o que eu fiz? Suponhamos que a raiz quadrada de 10, o menor valor para ela seja 3. Se for 3, raiz quadrada de 10 for 3, 3 vezes 200 vai resultar em 600. Mas imaginamos o maior valor possível para a raiz quadrada de 10. Desse intervalo aqui seria 4, certo? 3,9999, por exemplo. Vamos arredondar para 4. Então, se a raiz quadrada de 10 fosse 4, 200 vezes 4 daria 800. Então, L seria um valor entre 600 e 800. Isso aqui é uma aproximação bem... na verdade, não está bem aproximado. Foi valores altos que eu joguei. Mas só para trabalhar com valores inteiros. Se precisasse, você poderia aproximar mais. E como eu disse, como 10 está mais próximo de 9, você poderia colocar aqui, aproximar 3,1, 3,2, 3,3, valores mais próximos de 3. Então, é essa aproximação que eu cheguei. A medida do lado é um valor entre 600 e 800. E das alternativas aqui, a única que se encaixa é a alternativa D. Então, a medida do lado desse quadrado é um valor entre 632 e 633. Então, foi isso que eu fiz. Então, só retomando. Nesse exercício, duas observações para vocês. Fazer conversão de unidades de área, de unidades de comprimento, de unidades de volume, tudo isso vocês têm que lembrar, tá bom? Não é uma coisa que vocês possam, assim, se dar ao luxo de errar em um processo seletivo, que é algo básico. E outra coisa também é saber calcular, ou pelo menos fazer a aproximação da raiz quadrada de um valor não exato. Entendeu? De um valor que não tem resultado inteiro, tá certo? Então é isso. Próximo exercício, que gostaria de observar algumas coisas, é o exercício 4 da atividade 19, que diz assim: uma rampa de acesso ao prédio de um órgão público possui a forma de um paralelogramo conforme a figura abaixo, onde as medidas são dadas em metros. Determine a área ocupada por essa rampa de acesso. Ele falou que a rampa tem um formato de paralelogramo. Ele quer saber a área ocupada por essa rampa, toda a área dessa figura, desse paralelogramo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é como se determina a área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo é determinada por base vezes altura. Simples assim. Onde a base aqui nós temos o valor, que é 8, e a altura, gente, não é esse lado aqui não, ou esse aqui que ele falou que vale 5. A altura, ela tem que formar 90 graus com a base. Então, no caso aqui, a altura, ela parte do ponto mais alto e vem até a base perpendicular à base, formando 90 graus com a base. Então, a altura é esse tracejado aqui, ó, que o exercício chamou de H. Então, substituindo essas informações, a base é 8 e a altura não tem. O exercício chamou de H. Então, para poder calcular
a área desse paralelogramo, antes eu teria que descobrir quanto mede a altura desse paralelogramo. E é bem simples fazer isso. Como que eu pensei? Eu separei aqui esse triângulo formado, conseguem perceber? E nesse triângulo eu tenho a medida aqui. Como é um triângulo um triângulo retângulo, como que eu sei disso? Aqui, ó, pelo ângulo marcado. A altura forma 90 graus com a base, então formou 90 graus aqui. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse lado aqui seria, então, a minha hipotenusa, porque fica em frente ao ângulo de 90 graus, que mede 5. E perceba que ele me deu a medida desse ângulo. Quando eu vi isso aqui, quero saber a medida de um cateto, tem a medida de um ângulo e de um dos lados, pensei logo em trigonometria do triângulo retângulo. No triângulo retângulo existem muitas coisinhas que você pode fazer, existem muitas relações métricas que a geometria oferece, mas existem também existe também a trigonometria no triângulo retângulo que te ajuda bastante, tá bom? Fora Pitágoras, que é a base, né, de tudo desse triângulo, do triângulo retângulo. Mas falou a medida de um ângulo aqui, eu já penso logo em trigonometria. E como eu quero saber o cateto oposto a esse ângulo, tá vendo que esse lado aqui está em frente, o lado que eu quero saber está em frente ao ângulo, então ele é dito cateto oposto. Como eu quero saber a medida do cateto oposto, eu pensei em seno, porque se fosse cosseno, eu precisaria saber o cateto adjacente, certo? Então, montando isso, eu sei que o seno de 60 graus é o cateto oposto, no caso o H, dividido pela hipotenusa, que no caso é 5. E o exercício mesmo te deu o valor de seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, é só substituir aqui, raiz de 3 sobre 2. Só que assim, se o exercício não tivesse te dado essa medida de seno de 60 graus, é algo que vocês deveriam lembrar. Devem lembrar, né? Porque ele é um ângulo notável. 30, 45, 60, vocês precisam saber, seno, cosseno, tangente desses ângulos. Então, aqui, igualdade entre frações, basta multiplicar cruzado, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e isolar a minha altura para determinar o seu valor. Então, a altura desse paralelogramo é 5 raiz de 3 sobre 2. Substituindo ela aqui, o seu valor para calcular a área. Lembrando que isso é um cálculo que envolve fração, então numerador com numerador, denominador com denominador, e o denominador embaixo do 8 é 1. Vai ficar 8 vezes 5 raiz de 3, aí é número com número, raiz com raiz. 8 vezes 5, 40. 40 raiz de 3 dividido por 2. Acontece que 40 dividido por 2 é 20. Então, a área desse paralelogramo é 20 raiz de 3 metros quadrados, ok? Bem simples essa, né? Só queria observar a questão do uso da trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? As inúmeras possibilidades as inúmeras relações no triângulo retângulo, e uma delas é você usar Pitágoras, ou as relações vistas na aula passada, ou ainda trigonometria, ok? Próximo exercício aqui é o exercício 7, também um exercício muito simples. Eu só queria, estou abordando ele aqui para fazer uma observação. O exercício 7 diz assim: determine a área de um terreno que possua a forma da figura seguinte. Repare que se você pegar todo o contorno externo, essa figura não tem assim um nome específico. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, então ela é um pentágono. Mas ela não tem uma forma específica. Só que o exercício, para ajudar vocês, ele dividiu aqui essa figura em outras duas figuras. Em um retângulo e um triângulo. Então, para calcular a área dessa figura total, basta calcular a área do retângulo, a área do triângulo e somar tudo. A área do retângulo, bem simples, nós lembramos da fórmula, é base vezes altura, só isso. Base é 20, a altura é 10, então a área do retângulo é 200 metros quadrados. Ok? Até aí simples. Só que a área desse triângulo aqui, olha só, esse triângulo ele tem esse lado medindo 10 metros, esse lado medindo 10 metros e esse aqui também mede 10 metros, tá? Aqui é a medida dele, né? Indicada. Ok, eu tenho todos os lados do triângulo, mas para calcular a área de um triângulo, geralmente eu uso essa forma, base vezes altura dividido por 2. A base poderia ser qualquer um dos lados, porque todos são 10, né?
Então, a base é 10 metros. E a altura? A altura também é 10, que é esse lado aqui, porque forma 90 graus com a base. Errado. Se você redirecionar esse triângulo aqui e colocar ele certinho no plano, a altura vai desse ponto mais alto aqui do triângulo até a base, formando 90 graus com a base do triângulo, tá bom? Não com a base do retângulo. Então, a altura não é 10 metros. E, professora, como que eu vou fazer? Não sei quanto que é a altura. Olha, você tem a medida dos 3 lados desse triângulo. Para calcular a área de um triângulo cuja informação que você tem é as 3 medidas dos 3 lados, basta usar a fórmula de Heron. Essa fórmula aqui, para usar essa fórmula, para determinar a área de um triângulo usando essa fórmula, basta você saber a medida dos 3 lados. Então, assim, lembrando disso, você também consegue resolver o exercício 6, tá bom? O exercício 6 dessa atividade dá um triângulo e te fornece as 3 medidas dos lados. Então, você poderia usar essa fórmula de Heron para calcular a área desse triângulo. Só que aqui nesse exercício eu não vou usar ela, eu vou usar algo ainda mais simples, que é essa fórmula aqui. Essa fórmula auxilia você a calcular a área de um triângulo equilátero, e somente do triângulo equilátero. E eu sei que esse triângulo é equilátero porque todos os lados têm a mesma medida. E para usar essa fórmula aqui, eu só preciso saber a medida do lado. Novamente, essa fórmula eu só uso em triângulos equiláteros, ok? O lado aqui mede 10, substituindo, 10 ao quadrado é 100, e 100 dividido por 4 é 25. Então, a área desse triângulo aqui é 25 raios de 3 metros quadrados, ok? E a área da figura total? A área total é a soma da área do retângulo com a área do triângulo, ou seja, 200 mais 25 raios de 3 metros quadrados. Terceira observação nesse exercício aqui. Professora, posso somar 200 com 25? Vai dar 225 raios de 3 metros quadrados? A resposta é não. Vocês têm que recordarem das operações, qual que é as regras, as condições para operações que envolvem radiciação, ok? Mas se ajudar vocês, um macetezinho, uma forma prática de pensar nisso, pense que essa raiz de 3 fosse uma letrinha, tipo um X, por exemplo. Aqui fosse 200 e aqui 25x. Você poderia somar 200 com 25x? A resposta é não, porque um tem x e o outro não, ok? As mesmas regras se aplicam, essas mesmas regras se aplicam para a radiciação. As regras com operações, as operações com letras, com incógnitas, com variáveis, as mesmas ou semelhantes às regras ou operações com radiciação, ok? Então é isso, essa é a resposta. Professora, precisa desse parêntese? Sim, precisa, para dizer que todo esse valor é a resposta. E todo esse valor está em metro quadrado. Só que, professora, não vou achar o gabarito. No gabarito não está assim. É porque, às vezes, o exercício te deu esse valor de forma simplificada. Você tem 2 termos aqui, 200 e 25 raios de 3. Você pode colocar em evidência os termos comuns. 200 é 25 vezes 8. E aqui é 25 vezes raiz de 3. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o 25 em evidência. Então, a resposta poderia estar assim? Poderia. Essa é a resposta final. Só que também poderia estar assim, de uma forma fatorada, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Lembrar das formas para calcular a área de um triângulo, que não é só essa fórmula básica. Existe essa aqui, outras 3, 4 fórmulas. E lembrar das operações com radiciação, ok? Para o próximo exercício, algumas observações também. O exercício 9, que diz assim: considere o quadrado e o losango inscrito nesse quadrado. A área da figura sombreada vale? Então, olha só. Eu não quero saber a área do quadrado, não quero saber a área desse losango que está pintadinho aqui de clarinho. Eu quero saber a área dessa parte sombreada. Só que se eu tirar o losango, essa parte sombreada não tem um formato em si, certo? Então, como que eu vou fazer o cálculo aqui? Minha ideia é a seguinte: calcula a área do quadrado, te dá a área geral dessa região aqui,
calcula a área do losango e tira a área do losango do quadrado. Subtrai a área do quadrado menos a área do losango. O que vai sobrar? Só essa parte que está sombreada. Essa é a ideia. E as formas para calcular a área dessas figuras aqui, tanto do quadrado quanto do losango, são simples, né? Então não é um exercício difícil, só que tem algumas observações nesse exercício que eu gostaria de fazer a vocês. Então vamos lá. Para calcular a área do quadrado, eu só preciso saber da medida do seu lado e elevar essa medida ao quadrado. Então, a medida do lado é 4, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, a área desse quadrado é 16, ok? A área do losango agora. O cálculo da área do losango, para o cálculo da área do losango, a gente utiliza essa fórmula aqui. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, vamos lá. Tem a medida da diagonal maior? Essa aqui é a diagonal maior do losango. Tem essa medida? Não tem, né? Tem a medida da diagonal menor, que é essa aqui? Também não tem. Então, tá me faltando informações para calcular a área do losango. Vamos atrás dessas informações primeiro. Perceba o seguinte, a diagonal maior do losango também é diagonal do quadrado. Então, se a gente calcular a diagonal do quadrado, eu já vou ter encontrado a medida da diagonal do losango, da diagonal maior do losango, né? Mas como que eu faço para calcular o comprimento da diagonal do quadrado? Bem, olha só. Perceba que a diagonal aqui desse quadrado também é hipotenusa do triângulo retângulo aqui formado no quadrado. Você poderia aplicar Pitágoras, já que você sabe que esse lado do triângulo é 4 e esse outro lado aqui do triângulo também é 4. Poderia aplicar Pitágoras facilmente. É porque eu já sei qual que é a forma que leva direto ao comprimento da diagonal do quadrado e vou usá-la. Para calcular a diagonal do quadrado, eu uso essa fórmula, lado do quadrado vezes raiz de 2. Como o lado do quadrado é 4, o comprimento da diagonal do quadrado é 4 raiz de 2. Isso, só isso. Mas é igual eu te falei, você poderia usar Pitágoras aqui para encontrar a medida da diagonal do quadrado. Ok, e como eu disse, essa diagonal aqui do quadrado também é o quê? Também é a diagonal maior do losango. Então, 4 raiz de 2 também é o valor de desão, que é a diagonal maior do losango, ok? E a diagonal menor, que é essa aqui? Como que eu vou descobrir essa medida? Olha só, propriedade dos quadrados. Suas diagonais têm o mesmo comprimento. Então, essa diagonal tem comprimento 4 raiz de 2, então essa outra diagonal aqui também tem comprimento 4 raiz de 2. Todo esse segmento aqui, ele por completo mede 4 raiz de 2. Só que essa partezinha da diagonal menor do losango é a diagonal do quadrado menos 2 e menos 2. Vai sobrar só essa parte da diagonal menor do losango. Foi isso que eu fiz. A diagonal menor é 4 raiz de 2, que é o total, menos 2, no caso, menos 4, né? E tá aqui. Esse é o valor de Dzinho, da diagonal menor do quadrado. Professora, subtrai. 4 raiz de 2 menos 4 vai sobrar raiz de 2. Errado. Você não pode subtrair esses valores aqui. Tudo isso aqui é o resultado. Por que eu não posso subtrair? Imagine que esse raiz de 2 fosse uma variável, fosse x, por exemplo. Você poderia fazer essa subtração, 4x menos 4? Não, né? Da mesma forma, de semelhante maneira, você vai pensar nas operações com radiciação. Só faria essa subtração se esse 4 aqui também tivesse um raiz de 2, ok? Beleza. Então, descoberto a medida das diagonais do losango, vamos, enfim, calcular a área do losango, substituindo aqui os seus valores. Diagonal maior é 4 raiz de 2 e diagonal menor é todo esse valor aqui entre parênteses. Se você não colocar o parênteses, não fica correto, ok? Então, Dzinho, quanto vale o Dzinho? Tudo isso. Coloca parênteses para simbolizar que é tudo isso. Então, veja só, eu tenho um valor, que é 4 raiz de 2, multiplicando valores entre parênteses. Faz a distributiva, então, aqui. Você vai multiplicar 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 e 4 raiz de 2 vezes 4. Fazendo essa distributiva, nós temos o seguinte. 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2
multiplicação envolvendo radiciação. É número com número, raiz com raiz. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, 16 vezes 2 é igual a 32. E 4 raiz de 2 menos 4. Número com número, raiz com raiz. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 não tem outra raiz quadrada para multiplicar. Conservo raiz de 2, ok? Tudo isso aqui está dividido por 2, então é só fazer 32 dividido por 2 e 16 dividido por 2, que vai resultar nesse valor. 16 menos 8 raiz de 2, no qual a gente não pode subtrair, ok? Pronto, já encontrei a medida da área do quadrado, da área do losango. Basta tirar da área do quadrado a medida da área do losango. Aí aqui está um probleminha que muita gente encontrou. Área do quadrado, 16, menos área do losango. É todo esse valor, gente. Não é só o 16, não é só o 8 raiz de 2, é todo esse valor. Então, para simbolizar que é tudo isso aqui, você coloca entre parênteses, ok? Importante isso. Fazendo essa subtração, tem muita gente que não se atentou ao jogo de sinais. Cuidado! Esse sinal aqui, ele distribui para todo mundo que está dentro do parênteses. Então, é 16 menos 16 e esse menos com menos vira mais, ok? Então, 16 menos 16 é 0. Menos com menos mais, 8 raiz de 2, ok? Ficou assim. Distribuiu o sinal, não 16, ok, gente? 16 menos 16, 0, sobrou 8 raiz de 2, e esse é o resultado dessa questão. Espero que vocês tenham entendido a questão. Vamos para a última questão a ser abordada nessa correção, que é a questão 11. É uma questão cobrada no Enem, em 2016, também simples, ok? Só que ela tem que ter uma sacadinha a mais aqui, uma olhadinha diferente para um certo problema, senão você não consegue sair. O exercício diz assim: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, conforme como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais a... Então, olha só, como todos os textos do Enem, são textos grandes, que você precisa saber filtrar as informações. Primeira informação que o exercício diz como importante é que o terreno dos 2 filhos tem que ter a mesma área, ok? Então, a área desse terreno aqui vai ser a mesma área desse terreno. Outra informação que o exercício nos dá é que, na verdade, é o que pede aqui. E o que pede nesse exercício? Ele pede a medida de x, que é a medida dos lados desse retângulo. Para isso, eu vou usar a informação da área do retângulo, só que a área do retângulo é igual à área desse outra figura aqui, ok? Aí o que muita gente vai falar? Professor, isso aqui é um triângulo, só fazer base vezes altura dividido por 2. Errado. Isso não é um triângulo, tá vendo esse outro ladinho aqui? Triângulo tem 3, a figura de um triângulo tem 3 lados. Isso aqui tem 4 lados. Esse lado aqui de 21 metros, esse de 15 metros, esse de 15 metros e esse de 3 metros. São 4 lados, portanto essa figura é um quadrilátero, ok? Professor, tem forma específica para calcular a área dessa figura? Não, não tem. E vocês não precisam ficar ficcionados em forma, é melhor que vocês aprendam a usar essas fórmulas e a manusear. Mas aqui, como que eu faria então, se não tem uma fórmula específica para calcular a área dessa figura, que é um quadrilátero? Olha, a sacada nesse exercício tem que fazer o seguinte: se você traçar um segmento aqui dividindo todo esse terreno em 2 partes, você vai formar 2 triângulos. Esse triângulo aqui maior, cujo um dos lados é 15 metros, o outro 15 metros, e esse lado verde aqui.
E esse outro triângulo aqui, esse segundo triângulo, também é um triângulo retângulo, porque olha só, um dos seus ângulos internos é 90 graus. Então, esse outro triângulo também é retângulo. E eu tenho a medida dos seus lados, que esse lado é 21 metros, esse lado é 3 metros. Ah, faltou a medida de comprimento desse lado verde aqui. Realmente, mas não vai ser necessário, porque para calcular a área dessa figura, eu vou usar a fórmula básica, base vezes altura dividido por 2. Só uma observação, quando se tratar de um triângulo retângulo, essa fórmula, na verdade, se torna o seguinte, cateto vezes cateto dividido por 2, ok? É uma outra forma de entender isso. Calculando, então, a área desses triângulos, a área desse triângulo maior aqui é cateto vezes cateto, no caso 15 vezes 15, dividido por 2. Então, 112,5 metros quadrados. E a área do outro triângulo, que também é retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. Um cateto mede 3, o outro 21. 3 vezes 21 vai dar 63. 63 dividido por 2, 31,50 metros quadrados. Então, essa é a área dessas duas figuras. Somando esses valores, eu vou ter que a área do quadrilátero é 144 metros quadrados, ok? Então, conseguimos calcular a área desse quadrilátero. Mas o que o exercício pedia? O exercício pedia que a área do retângulo, esse retângulo aqui, fosse igual à área do quadrilátero, que a gente acabou de calcular, desse quadrilátero aqui, que nós acabamos de calcular. Ok, a área daquele quadrilátero, a área total daquele quadrilátero é 144 metros quadrados. Se eu calcular a área desse retângulo, tem que resultar em 144 metros quadrados. Como que eu calculo a área desse retângulo? Base vezes altura. A base é x mais 7 e a altura x, tá aqui. E a área do retângulo? 144. É a área que eu quero que seja. Porque eu quero igual, tem que ter a mesma medida da área daquela outra figura, da figura B. Ok, de resto aqui é continha. Distribui aqui esse x, que tá vendo que tem uma multiplicação aqui que dá para fazer uma distributiva. Distribui, você vai obter isso. Observe o seguinte, aqui você tem uma equação onde o maior expoente é 2, você tem uma equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, você tem que igualá-la a zero e calcular por meio, o resultado por meio de Bhaskara ou soma produto. No caso aqui, eu vou igualar a zero, dessa forma. Eu trouxe 144 para esse lado, ele estava positivo, vem negativo, e ficou assim. Se você aplicar Bhaskara ou soma produto, você vai descobrir dois valores para x. X' igual a menos 16 e x duas linhas igual a 9. Como o x aqui, que é uma unidade de comprimento, como o x aqui, que é a medida de um dos lados do retângulo, não pode ser negativo, porque não existe comprimento negativo, vou desconsiderar esse menos 16, logo x é igual a 9. E, por fim, o exercício pergunta o seguinte, qual a medida dos lados do retângulo? Um dos lados aqui é x, que vale 9, e o outro lado aqui é x mais 7, ou seja, 9 mais 7, que é igual a 16. Conclui-se, então, que as medidas do terreno retangular são 9 metros por 16 metros. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Se restou mais alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu faço uma videoconferência com vocês, individualmente, explicando, sanando o que ainda restou de dúvida, tá bom? E tenham uma ótima semana, bons estudos para vocês.